Valendo, gravando, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 14 de março de 2025, 19 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula e a primeira turma e a primeira aula de estruturas de concreto armado, uma vez que essas aulas remotas não aconteciam no modelo antigo nas turmas de concreto armado. Então, nós estamos construindo juntos essas primeiras aulas de vocês. Algumas considerações a serem feitas. Eu até, sob o risco de ser considerado enfadonho e muito repetitivo, eu coloquei aulas para vocês nessas semanas. Eu ainda estou construindo a disciplina, mas as semanas que estão construídas, né, que até a quarta, eu acho, hoje eu subi mais uma semana que vai rodar de hoje para amanhã, e todas elas eu coloquei aulas minhas que eu gravei há algum tempo, mas a física não mudou. Então, como a física não mudou, o que mudou foram só as normativas. Mas o que eu estou querendo dizer é que as aulas são grandes, né? Não é muito padrão das aulas do EAD, que são aulas de até 20 minutos. Minhas aulas têm aula lá que tem 1h10, 1h20, mas é porque a disciplina é complexa. E para que eu estou falando isso? Porque se eu for pegar essa aula para ficar em cima de demonstração, eu consigo ficar um dia aqui demonstrando todas as equações aqui que a gente usa, é passível de demonstrar. Não tem nada em concreto armado que vocês quiserem perguntar por que a fórmula é assim que a gente não consiga demonstrar, tá? O que tem aqui tem uma razão, seja ela determinística, seja ela probabilística. De um dos pontos ela partiu, tá certo? Então, eu não vou atacar a parte teórica, né? Porque assim, a primeira semana de vocês, me lembro bem, ela é mais teórica, né? A leitura a respeito do sistema construtivo, do sistema estrutural em concreto armado, suas vantagens, suas desvantagens, suas carências, suas deficiências, o porquê da compatibilidade entre o vergalhão e o concreto, muita atenção com relação a isso, né? O principal cerne da compatibilização entre esses dois, dentre várias outras coisas, claro, os coeficientes de dilatação, que são muito próximos. 1 vezes 10 a menos 5, 1,05 vezes 10 a menos 5. Então, nós temos aí algo muito próximo. E é claro, né, gente, vamos pensar, você tem uma peça de concreto. Dentro desse concreto, você tem vergalhões. Então, a gente pode falar que o concreto armado é um material compósito, porque ele é composto por vários materiais distintos, né? Ele é composto por agregado graúdo, agregado miúdo, água, cimento, né? Que vem lá do óxido de cálcio, e da rocha calcária, óxido de cálcio, e por dentro nós temos produtos, né, da siderurgia, vergalhão, né? Aço, carbono. E aí, imaginem vocês que na dilatação térmica, um elemento qualquer, um pilar, por exemplo, um elemento numa dilatação térmica, eu vou exagerar, mas não, vamos pensar numa laje de ponte grande. Uma laje de ponte na dilatação térmica, num dia muito quente, numa noite muito fria, numa variação de temperatura, que é normal ter aí 10, 12 graus de variação de temperatura, principalmente em asfalto, né, gente, em estrutura, em que ela fica refletindo o sol ali o dia inteiro, ela é mais quente do que a nossa própria sensação térmica. Vamos dizer que ela tem aí 1 centímetro, 1,5 centímetros, ela tenha dilatado durante o dia e depois voltado, comprimido durante a noite. Então ela teve um movimento volumétrico na ordem linear de né, pensando linearmente, de 1,5 centímetro, por exemplo. Se a barra de aço não se comportasse do mesmo jeito, o que nós teríamos? Nós teríamos um desprendimento do aço com concreto. Então aí a gente teria deficiência na ancoragem. A ancoragem, que é um assunto que não dá tempo de abordar ele diretamente,
E eu vou ver se na última semana eu coloco um material, nem que seja em paralelo, para vocês verem sobre decalagem e ancoragem, que é algo interessante, é interessante saber. Tem algumas tabelinhas que simplificam os casos, mas é interessante vocês conhecerem ele na norma. Prometo para vocês, nas últimas semanas, colocar uma sugestão de leitura e na última aula abordar um pouquinho disso. Então, essa é a principal característica de dilatação térmica. Então, vamos pular aí para a segunda semana. A segunda semana, imagino eu, que eu tenha feito vocês lerem a respeito dos domínios e sobre vigas, né? E aí a gente fala de maneira bem rápida. A gente tem que entender, vocês têm que entender que o comportamento estrutural do concreto armado é muito peculiar. Ele é muito diferente do aço, ele é muito diferente da madeira, porque esses materiais têm o seu eixo de flexão, o seu baricentro no eixo de flexão, sempre no centro da peça. Vocês aprenderam isso em estruturas de madeira, estruturas de aço. Se vocês estão fazendo concreto armado, subentendo que vocês já fizeram estruturas de madeira e de aço, ou então estão fazendo, já viram. E aí o que acontece em concreto armado? A profundidade da linha neutra, a inflexão do ponto de compressão para o ponto de tração depende da intensidade do carregamento, depende do tamanho da peça, depende da disposição das barras de aço. Então o concreto ele é bem mais complexo nesse aspecto. Ele é simplificado em alguns aspectos, por exemplo, a madeira e o aço, quando o perfil é esbelto, eles sofrem giro em torno do próprio eixo, que é a flambagem distorcional, né? Coisa que o concreto, por conta das larguras da viga, se você não tiver muito erro na forma, ele não vai acontecer. Se você seguir aquela primazia que está lá na leitura que eu pedi para vocês no capítulo 1, se você respeitar aí na ordem de 20 a 30% da altura vocês colocarem a largura dessa viga, até 15% vai, aí está fora da literatura, isso sou eu que estou falando. Essa viga dificilmente vai ter uma torção. Então, a despreocupação que nós temos com relação a essa flambagem distorcional, o aço e a madeira tem, mas por outro lado a gente tem que combater esforço cortante interno, porque nós temos esse material compósito, comportamento diferente entre o aço e o concreto em termos de absorção de tensões. Então o concreto armado ela é mais complexa. Pode ver o número de horas, é o maior das matérias de dimensionamento. De todas as matérias de normativo e dimensionamento, é a maior carga horária. Bom, isso posto, nós temos que lembrar o seguinte: 3 estádios e 6 domínios, né? Porque eu tenho o 4A. Então, o que é o estádio? O estádio é o nível, é a intensidade da deformação, da fissuração numa peça. De maneira bem rápida, né? Intensidade da fissuração nessa peça. Eu vou fazer um desenho bem simplório aqui, muito simplório. Eu vou trocar o pincel já. Nós temos aqui um recorte de uma seção transversal de uma viga aqui. E aqui dentro de vermelho vocês estão vendo os vergalhões. E aí, de azul, vocês vão ver as fissuras. Quando eu estou no estádio 1, o que acontece? O concreto ainda não venceu a sua capacidade resistente à tração. Vamos lembrar, o concreto tem não posso nem falar que é ótimo, mas ele tem um bom comportamento à compressão, que é o que a tensão que a gente, né, vocês viram lá, todos vocês fizeram provavelmente comigo materiais de construção civil, né, você viu lá romper e tal, o FCK, né, a resistência característica à compressão do concreto. Então o concreto a gente encara ele como uma boa resistência à compressão, porém a ordem da resistência à tração direta no concreto ou a tração na flexão, que a gente vai falar mais adiante, o FCTD, ele é na ordem aí de 1/5 a 1/10 da resistência à compressão desse concreto. Então, um esforço relativamente pequeno para a estrutura vence a resistência do concreto. E a gente tem por premissa de cálculo, no estudo da flexão, e deixa eu fazer um parênteses, estou falando já de comportamento de vigas, lajes e escadas de concreto armado, elementos submetidos à flexão. Flexão. Vocês viram a teoria das estruturas comigo, vocês viram o que é flexão, já fiz com a mão várias vezes, momento positivo, momento negativo, traciona um bordo, comprime o outro.
Então, elementos que o esforço preponderante é a flexão. Quais são os elementos que o esforço preponderante é a flexão? Viga, laje, vigas e lajes, né? Porque a escada é um tipo de laje, o muro de arrimo é um tipo de cortina, é uma laje vertical. Então, esses elementos têm o esforço preponderante como a flexão. E o pilar, os pilares, os tirantes, eles têm pequena flexão, mas os esforços normais são preponderantes. Então, por enquanto, nós estamos falando dessa primeira gama. Então, quando você tem um elemento, imagine uma viga, vamos imaginar a mesma viga. O experimento, para vocês entenderem, é esse. Imagina uma viga de 14 de largura por 40 de altura. 14 por 40, uma viga bem padrãozinha, bem padrão. Viga de 14 por 40. E aí, aqui dentro, a gente tem, passando aqui embaixo, nós temos aí 2 vergalhões de 10 milímetros, 2 ferros de 10 milímetros no positivo. E no negativo nós temos 2 de 8. 2 de 8. 3 oitavos e 5/16, né? Falando em polegada. Bem, aí, essa viga, você faz ela e não tem nada em cima dela, não tem nenhuma laje chegando nem nada, é uma viga pórtico. Enquanto, aí ela é uma viga pequena, vamos imaginar que ela é uma viga pequena com um tamanho razoável. Aí, o começo dela, enquanto você não põe o peso em cima dela, ela está submetida somente ao peso próprio. Então, o que acontece? Ela tem muito mais resistência do que a flexão está pedindo dela. Estou falando em linguagem grosseira, tá, gente? Para ficar muito claro. E aí, o que não acontece, então, não tem flexões, nem no momento negativo, não tem fissuras, nem no momento negativo, nem no momento positivo. E aí, quando não há fissuração, o que a gente fala? Esse elemento está trabalhando no estádio 1. No estádio 1, só tem tração no elemento e é válida a lei de Hooke, né? O comportamento ainda é válido, ainda existe um comportamento elástico aí. Imaginem a mesma viga agora, e agora nós colocamos uma outra viga em cima dela que fez peso, mas não tanto peso, fez um determinado peso qualquer. E aí o que vai começar a acontecer? Vão começar a acontecer pequenas fissuras. Ou seja, venceu a resistência aqui, se a fissura é embaixo, porque o momento fletor é positivo. Se a fissura estivesse em cima, o momento fletor era negativo. Venceu a resistência à tração do concreto, que eu falei que é baixa. Mas ainda não foi mobilizada toda a resistência do aço. Então, esse elemento ainda tem válido um diagrama regular, né, triangular, de tensões e deformações, né? O diagrama ainda é assim, ó. Compressão, deformação por compressão, deformação por tração, né? Muito bem. Aí, agora imagine o seguinte, você colocou como se fosse um pergolado, várias vigas aqui em cima e agora você pôs peso nela. Agora você levou ela a trabalhar com vontade. O que acontece com as fissuras? Elas chegam até o vergalhão e aí sim fazem o vergalhão trabalhar. Então a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, mas vocês entendam bem, o concreto ele é feito para fissurar. Vou repetir, o concreto é feito para fissurar. O concreto, se ele não tiver fissura, o aço não trabalha. Por mais que a NBR 6118 de 2024 ou a 2014, ela não permita que o seu elemento é estrutural, mesmo que o aço não esteja trabalhando, é obrigatório colocar uma taxa de aço mínima, o Rho mínimo. Mas a gente dimensiona todos os elementos quando a gente fala no estado limite, o último, nós estamos dimensionando esse cara no estádio 3.
O estádio 3 é justamente para o concreto, para a gente vencer a resistência à tração do concreto e fazer o aço trabalhar, tá? Ah, então eu tenho que enxergar essas fissuras? Não, claro que não, gente. Claro que não. São microfissuras. Não entendam uma rachadura, senão nenhuma viga está no estádio 3, se nós dimensionamos para o estádio 3. Então, esses são os estádios. Agora, vocês têm que lembrar dos domínios. Eu não vou fazer o gráfico no quadro, porque eu estou fazendo só um catadão. As aulas são bem completas lá. Modéstia à parte, são, né? Falei para vocês, são até muito grandes. Os domínios, então, são aqueles comportamentos de deformação dos materiais. Porque, se vocês lembrarem lá de Resmate, a gente tem aquela lei de tensão versus deformação, né? À medida que eu invoco, eu solicito um material com uma força cada vez maior, essa força se dissipa na área maciça desse material, força dissipada em área vira pressão ou tensão, né? Então, e isso provoca sempre uma deformação. Tudo no universo deforma. Tudo. O seu joelho, quando você está em pé, deforma. Se você não enxerga, isso é um outro problema. Ela pode ser milésimos de milímetro, mas deforma. Então, existiu tensão, existiu uma deformação correspondente. E o que a gente faz no concreto nada mais é do que estudaram há anos e anos, década de 40, 30, foi estudado com muita acurácia as deformações máximas permitidas desses materiais, e a partir dessas deformações máximas permitidas desses materiais, nós, em vez de trabalhar com as tensões, a gente trabalhou com as deformações. Então, o concreto, na verdade, você dimensiona ele para a deformação que você quer. E aí, já que existe uma correspondente de tensão com a deformação, você descobre a tensão, tem uma relação tensão é área, e aí você descobre a área, ou seja, descobre a seção transversal necessária da viga, descobre quantos vergalhões você precisa. A gente está falando de área. Então a gente está falando de deformação que invoca tensão, tensão que relaciona com área. Essa é a ideia. E aí vocês têm que lembrar-se e ficar muito isso na cabeça, de que a deformação máxima é epsilon, né, o símbolo de deformação específica. A deformação máxima no concreto é igual a 3,5 permilagens, ou 0,35%. Dependendo de onde você for ler, está em porcento. Ou seja, permilagens é por 1000, né? Então quer dizer que um pilar de concreto armado não, vamos falar de flexão, né? Uma viga fletida de concreto armado de 1 metro, na parte comprimida dela, ela vai deformar 3,5 milímetros no máximo, que é 3,5 por 1000, né? Então, 1 metro, 3,5 milímetros no máximo. Mais do que isso, nós estamos falando da ruptura tácita do concreto. Tácito é sem aviso, tá? E o aço, a deformação do aço, nada mais é do que a máxima 10 permilagens ou 1%. Então, quer dizer, o aço, ele deforma um pouco mais. E a combinação entre a deformação do concreto e a deformação do aço nos dá a profundidade que a linha neutra tem que trabalhar. E aí a gente, de novo, evoca algo que vocês já viram lá de Resmate, teoria de estruturas comigo e tal, que é a ideia de linha neutra, né? Na hora que o elemento está fletindo, ó, comprime uma parte, eu estou falando no momento positivo, ó, enruga a parte de cima, estica a pele para de baixo. Existe uma compressão em cima e uma tração embaixo na flexão. O ponto em que deixa de ser comprimido e vira tracionado é chamado de linha neutra, né? LN. E aí essa profundidade relativa, ó, vou chamar aqui de X, essa profundidade, e aqui está o vergalhão, né? Vamos lembrar aqui a altura útil, ó, só estou lembrando os conceitos, antes de começar a meter o pau aqui em resolução. A altura útil, vamos lembrar que é o comprimento
do centro da barra tracionada na flexão até a outra ponta. Então, isso daqui é chamado de D, altura útil. E a parte comprimida, tracionada, é chamada de X. Portanto, se eu divido X, parte comprimida, pela altura útil total, eu tenho uma altura relativa, na verdade, uma profundidade relativa de linha neutra. E aí, existe uma relação, lembra que eu falei, o concreto ele é dimensionado na verdade, para em função da deformação. E aí, em função da deformação, nós temos assim, ó, uma seguinte relação. É porque eu não vou demonstrar, não, para não gastar tempo, mas eu vou mostrar de onde nasce. Se a gente pegar o triângulo de deformações, ó, deformação máxima no concreto, deformação no aço. Vocês já estudaram isso em RESMAT, né? Esses diagramas de deformação, ó. εS, εC, desculpe, εC, εS. Isso aqui existe uma semelhança de triângulo, moçada. Aqui esse ângulo alfa é o mesmo que esse. Então você vai falar que εC está para X, tal como εS está para D menos X. Semelhança de triângulos. E aí, se você desembolar essa fórmula, você vai chegar no seguinte. E aí você vem aqui e divide esse X por D, e a altura total você divide D por D. Dividir aqui por D e dividir aqui por D, eu não cometi nenhum crime matemático, né? Então você vai chegar em X sobre D, é igual a deformação no concreto, dividido pela deformação no concreto, mais a deformação no aço. Então, a profundidade linha neutra é função das deformações. E aí, a NBR 6118 de 24, 6118 de 14, ela fala assim, item 14.1, ponto um monte de coisa lá. Ele fala assim, profundidade máxima de linha neutra admitida para que haja dutibilidade do comportamento do material é igual a 0,45. Ou seja, se eu tenho uma viga cuja a altura útil dela meça 1 metro, por exemplo, que é bem fácil de fazer a conta, 100 centímetros, eu posso ter 45 centímetros só de zona comprimida e o resto tem que ser zona tracionada, ou seja, tem que ser o aço trabalhando. Por quê? Porque o aço, quando a viga vai romper pelo excesso de alongamento do aço, por exemplo, ela vai romper porque o aço estourou os 10 permilagens. Ela avisa antes. Ela vai ter rachado, você vai ver o vergalhão, ela vai começar a selar, ela vai te informar. Já a ruptura pelo esmagamento do concreto não informa, ela é tácita, ela é de uma vez. Então, por isso que a norma apela, e se a gente lembrar os termos corretos, científicos do RESMAT, comportamento dútil é aquele que, antes da ruptura, há deformação visível. Comportamento frágil é aquele o qual a ruptura não se dá sem aviso prévio. Então, é o caso do concreto e o caso do aço. Tá? Então, muito importante isso aqui. 0,45, existe uma relação entre as deformações e a profundidade de linha neutra, tá certo? E aí, eu tenho que encerrar isso aqui, não posso me alongar muito nessa parte, senão eu não faço exercício. E aí, não abro para dúvidas, que eu queria abrir um espacinho para dúvidas, a gente tem os limites, né, de linha neutra. Entre 0, x sobre d, maior ou igual a 0, e é até negativo, tá? Vamos lá, entre menos infinito e 0, nós temos o domínio 1. Ln de 0
x sobre d ou profundidade relativa, até 0,259, menor ou igual. Aqui é menor ou igual. 0,200, e aqui é só maior. 0,259, nós estamos no domínio 2. 0,259 até 0,628, nós estamos na passagem do domínio 3 para o 4. Então, eu falo muito dos exercícios assim, passagem do domínio 2 para o domínio 3, passagem do domínio 3 para o domínio 4. Por quê? Porque de 0,628 até, aí eu não lembro, eu acho que é 1. Aqui eu não tenho certeza, então não vou nem colocar. É o domínio 4, tá? Mas é isso mesmo, é 1, 100%. O domínio 5 já passou de 100% porque é a peça extremamente comprimida, tá? Por isso que é totalmente compressão. Isso é muito importante você saber, porque toda vez que você dimensiona uma viga, você tem que ir lá, olhar o x sobre d e falar, opa, ela está no estádio tal e está no domínio tal. É permitido ou não é permitido? Porque eu vou ensinar vocês daqui a algumas semanas. Agora vai abrir viga T, na outra vai abrir cisalhamento e armadura dupla. Calcular quando a viga passar do 0,45. Existe uma resolução para isso. Mas na prática profissional mesmo, você faz de tudo para a viga não passar o 0,45. E aí quais são as variáveis? Você pode mexer, vocês não estão vendo, mas assim, vocês podem mexer, por exemplo, estão vendo sim, peraí. Estão vendo sim. Porque pulou um negócio na minha tela. Vocês podem mexer, por exemplo, na caixaria da viga. Passou de 0,45, por exemplo, se fosse essa, faz ela de 14 por 50, ela vai cair a linha neutra, né? Porque ela vai ficar mais robusta, mais resistente, apesar de aumentar o peso próprio, mas é desproporcional. O que ganha de peso próprio, o que você ganha de resistência é muitas vezes maior do que você ganha de peso próprio. Então, vale a pena aumentar a altura da viga? Sim, senhor. Tá certo? Vamos lembrar outra coisa bem prática, isso não cai em concurso, não costuma cair em prova, mas eu acho extremamente prático. E aí vocês têm que saber isso. A altura, como a fórmula da viga, nós vamos falar dela agora, é uma fórmula com uma base, altura ao quadrado, x sobre d, f, d. Como ela tem área de aço comprimida, área de aço tracional, como ela tem 7 variáveis e 2 equações só, 2 equações era para ter só 2 variáveis, eu tenho 7. Algumas eu tenho que facultar, eu tenho que dizer, eu tenho que colocar ela lá. Por exemplo, o FCK. Eu não isolo o FCK na fórmula, eu escolho. Eu tenho um de ponto de partida. Qual que é o mais comum, gente? Qual que é o FCK mais comum? 25 MPa, né? Então, eu trabalho aí com FCK de 25 MPa, normalmente, e aí, se não der certo, aí a gente aumenta o FCK. Não é o mais comum de fazer. Aí você está fazendo, estou falando de fazer uma ponte, uma laje muito grande. Aí você já, de princípio, você já tenta o FCK de 30. E aí, como é que funciona então o resto? Os 2 principais que eu quero falar para vocês. A altura da viga H, da viga, ela é em torno de 10% do vão que ela vence. Tá? Quando ela é biapoiada. Quando ela é contínua, o que é biapoiada? Ela nasce ou numa viga e termina em outra viga, ou ela nasce num pilar e termina em outro pilar. Vocês sabem o que é biapoiada.
aí é o vão sobre 10. Então eu tenho uma viga que vai vencer um vão de 5 metros, se ela é normalmente carregada, que eu estou falando normalmente carregada, se em cima dela tem uma parede de tijolos, se tem laje descarregando nela, aí uma viga é normalmente carregada. Se for uma viga de um pórtico, aí você não precisa entrar nessa lei, né? Mas se for uma viga normal, que em cima dela tem parede, em cima dela tem laje chegando, aí, se ela for de 5 metros é 500 centímetros, 1/10 disso é 50 centímetros. Se ela é contínua, ou seja, ela nasce numa viga, passa por outra, então passa num pilar, passa em outro, aí é o vão, essa altura, você pega o vão maior, LN, e divide por 12. Tá? Pega o vão maior e divide por 12. E se ela é balanço, você pega o vão do balanço e divide por 5. Tá? E aí pode ser que você tenha situações no mesmo elemento. Você pode ter, por exemplo, ela biapoiada com balanço na ponta. Você pega o balanço, o comprimento do balanço divide por 5, pega o comprimento do biapoiado, divide por 10 e usa o maior dos dois. Normal, se você quer manter uma viga com seção regular. E pode ser que você varie a seção transversal da viga também entre os cômodos, né? Normal, às vezes, você vir com a viga de 40 e em determinado ponto subiu o pé direito. Você não quer fazer uma viga logo em cima da outra, né? Imagina que essa viga esteja recebendo uma laje aqui e uma laje cá por vários cômodos. Aí chega aqui, ela só vai receber a laje desse lado, porque a laje do outro lado, o pé direito, o arquiteto quis um pé direito mais alto. O que você vai fazer? Às vezes a diferença de pé direito é 40, 50 centímetros só. Você vai lançar uma viga colada na outra? Não, você aumenta o tamanho dessa viga, que aí é o chamado de viga normal e viga invertida. O que é uma viga invertida? Uma viga normal. Ó, viga normal, a laje entra dentro da viga. Ó, isso daqui eu estou fazendo a armadura do estribo, a caixaria da viga. A ferragem da laje passa aqui dentro. A laje, ó, morre junto com a viga. Ó. Isso aqui é a parte de baixo da laje, parte de cima, isso aqui ó, que eu estou rabiscando é a armadura da laje, por exemplo. Essa é a viga normal. O que seria a viga invertida? A laje sai por baixo da viga. E é isso que eu estou falando para vocês. Às vezes a mesma viga suporta duas lajes que têm alturas distintas, você faz uma viga maior, pum, pum. Aí é só um cômodo de 5 metros, 4 metros que tem essa diferença de altura. E essa viga, ela corre a casa inteira, os 12 metros, por exemplo, de comprimento da casa. Você vai fazer 12 metros com uma viga de 80, por exemplo, para ser invertido? Não. Pega esse cômodo, põe ele com 80 e os demais você faz com a altura que precisar, tá certo? Esse era o preâmbulo aqui, era a parte teórica, que é muito importante para concurso, para prova, e aqui um toquezinho aí de coisas práticas, tá? Da vida profissional mesmo. São 20 horas e 3 minutos. Vai dar... Cleverton. Oi, pois não. Tira uma dúvida minha aí. Falando-se em elo, eu tenho que garantir que o concreto está no 3,5 por mil e o aço no 10 por mil. Esse é o limite máximo para ficar no elo. E no limite de serviço? No serviço? O limite de serviço, ele não importa muito a deformação dos materiais, né? Ele importa a deformação da peça como um todo. Então, no LS, a gente não trabalha com essas deformações internas, mas elas são as mesmas. Você tem que garantir que ela seja 3,5 e 10, porque uma viga que esteja, principalmente se ela estiver trabalhando no domínio 3, quanto mais profunda for a linha neutra, maior vai ser a deformação dessa viga. Não a deformação dos materiais, mas a deformação da própria viga. Então, você não tem essa relação. Uma deformação máxima, por exemplo, uma mesma viga, vai ser igual a 0,45. Se a gente colocar aqui, ó, 0,45. Vai entrar aqui um pouquinho no reflexo. 0,45. Ó,
Vamos lá, vamos resolver essa continha aqui. 0,45 passou o 0,259. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, no domínio 1 e no domínio 3, o aço está na máxima, o aço deformou 10 permilagens e o concreto é variável. No domínio 3, para frente, o concreto está na máxima e o aço é variável. Então, o 0,45 está dentro do domínio 3. Então, eu sei que o concreto está na máxima. 3,5 permilagens. Dividido por 3,5 permilagens, mais a deformação no aço. Só para você ter ideia. Subiu multiplicando, então 0,45 vezes 3,5. Cadê minha calculadora? Ixi, eu esqueci minha calculadora, moçada. Vamos ver. Eu vou precisar da ajuda de vocês depois, hein? Esqueci minha calculadora no carro. Peguei a mochila do outro computador, mas aqui dá para fazer. Ó, 3,5 vezes 3, passou para lá, depois passou diminuindo. 3,5 menos 0,4 vezes 13,5 dividido por 0,45. Ó, o aço, nesse caso, está deformando 4,67 permilagens. Isso aqui é igual a deformação no aço. Ou seja, o máximo do ELS, porque a deformação máxima sempre será na maior profundidade possível de linha neutra. Por quê? Porque o elemento é o mais esbelto possível. Quanto mais esbelto, mais profunda a linha neutra. Quanto mais profunda a linha neutra, maior é a deformação, a selada que essa viga vai dar, ou essa laje vai dar. E aí, então, quer dizer que a deformação no material é 4,67 no aço e 3,5 no concreto. Legal. Certo? Certo. Eu ia fazer outra pergunta para você, mas vou deixar para frente, que seria o estado 3 aí, né? Que você falou que a faixa é de 0,628, só que tem um item na NBR lá que limita 0,45, né? Isso, é o que eu falei, ó, X sobre D máximo 0,45. Antigamente, a NBR, ó, NB1 de 1970 é a mãe da NBR 618. Da NB1, depois, ela ficou válida de 2003 para 70, nós estamos falando de 33 anos. Ela ficou válida por 33 anos, aí saiu a revisão, que é a primeira que chamou 6118, substituiu a NB1, de 71 na verdade, 32 anos. Substituiu a NB1. E aí, as duas permitiam que a profundidade de linha neutra máxima fosse até 0,628. Por isso que o estudo existe para 0,628. Aí, por conta... Isso é o que eu li. Por conta de patologias, de deformações excessivas, patologias que estavam se apresentando ao longo da vida útil dos elementos mais antigos, aí se limitou ao 0,45, que é um estudo que melhorou a segurança dos elementos estruturais, tá? Ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta a respeito do que eu falei aqui nesse momento? Não? Então vamos continuar. Então agora eu vou mostrar para vocês. Vamos dimensionar a viga, né? Vamos começar. Vamos começar.
Vou deixar essa imagem mais aproximada aqui. Bom, eu vou explicar em cima de um exemplo. Vamos lá. Nós temos a viga 2, que ela... Deixa eu trocar esse pincel preto. Tá me enchendo o saco. Não tem outro pincel preto, então não vai dar para trocar. Vamos escrever de azul. A viga 2, vamos de novo na viga comum? 14 por 40 é uma viga muito comum. A viga 2 tem 14 por 40. A viga 2 é essa daqui, tem esse diagrama aqui, ó. Vamos falar que aqui tem 40 kN vezes metro. Aqui no negativo tem 60 kN vezes metro. E aqui no outro positivo tem 20 kN vezes metro. Pronto. Se eu tenho a mesma viga e eu mantenho a mesma altura de viga, quer dizer que eu vou ter comportamentos diferentes em termos de domínio para cada um dos pontos. Por isso que aquele chute que eu falei da altura lá representa bem, porque aí ele vai conseguir fazer com que o maior momento fletor esteja ainda assim dentro do 0,45. Se o maior momento fletor está dentro do 0,45, moçada, o resto também está. Então, vamos lá. Eu quero dimensionar isso. A viga tem 14 por 40. Aí... eu falei para vocês, né? Algumas coisas a gente tem que imputar. Eu falei facultar, mas o tempo não é o melhor termo. Você tem que imputar. Por exemplo, esses valores aqui, o 14 é a base, né? Na fórmula chama BW, e o 40 é H, é a altura da caixaria. Só que a gente não pode trabalhar. Quem leu já sabe, né? Com a resistência, esse concreto aqui de baixo, ó, se for no momento positivo, agora se for no momento negativo, a gente não pode trabalhar com esse concreto aqui em cima, porque ele vai fissurar. Então, como é que eu vou usar a resistência dele, a tração? Está tracionando, né? Se for positivo, traciona embaixo, negativo, traciona em cima. Então está tracionando, eu não posso contar com ele. Então quer dizer, eu tenho que encontrar do centro de gravidade até a outra ponta, do centro de gravidade até a outra ponta, que é o chamado de altura útil. Então a gente pode construir a fórmula dizendo assim, que a altura útil nada mais é do que a altura da caixaria, menos um negócio chamado cobrimento, que depende da classe de projeto, né, depende de onde você está fazendo, qual que é o risco de degradação ao concreto, seja ele por despacifação das barras, né, por um ataque de oxidação de barra, ou seja ele por conta de mudança no pH da brita, né? Que são patologias aí que vocês vão estudar em algum momento, não sei que disciplina, mas, portanto, precisa muita atenção com relação ao cobrimento, menos o diâmetro do estribo, menos a metade do diâmetro da armadura longitudinal. Então, ó, gente, eu não comecei nem a calcular ela ainda. Como é que eu vou saber diâmetro de estribo? Como é que eu vou saber diâmetro de ferragem longitudinal? Nem calculei. Então, isso daí parte realmente de expertise, de chute. E como as diferenças são muito pequenas, o chute seu, na verdade, não é um grande problema. O que você tem que entender é o seguinte, aí, infelizmente, é só fazendo várias vezes. Para um momento fletor aí de 60 até uns 75 kN vezes metro, a altura de 40 passa. Então você pode trabalhar aí, pode dar um chute aí com um vergalhão. Se tiver perto dos 80, você coloca o vergalhão da ferragem longitudinal, o diâmetro dela, você coloca um vergalhão de 16 milímetros. Se ela estiver abaixo aqui, ó, aqui eu colocaria um vergalhão de meia, um vergalhão de 10. É uma tentativa e erro, né? O diâmetro do estribo idem.
Eu não fiz o cortante aqui, mas o cortante tem a ver com o momento. Se eu tenho esse momento fletor baixo, meu cortante é baixo. Então eu posso trabalhar com o diâmetro mais comum de você fazer estribo, né, que é o diâmetro de 5 milímetros. O cobrimento sai da NBR 6118, né? Depende de classe de agressividade 1, 2, 3 e 4. Rural, urbana, industrial e respingos de maré, né? E aí é isso. Na verdade, em vários exercícios, vocês vão pegar esse termo aqui, ó, cobrimento diâmetro de estribo, diâmetro longitudinal, é a altura desprezível, chamada de D'. Então, vocês vão ver essa equação escrita assim, que D é igual a H menos D', tá? Beleza? Então vamos criar um exemplo hipotético aqui. Então nós vamos chutar que o diâmetro longitudinal seja 10 milímetros, nós vamos chutar que o diâmetro de estribo seja 5 milímetros, e o cobrimento nós vamos falar que essa é uma viga feita dentro da cidade de Uberaba, cuja a umidade relativa do ar ao longo do ano esteja em média em 60%. Ela é interna, rebocada e pintada. Portanto, ela pode considerar uma classe de agressividade a menos, ela pode cair para a classe de agressividade 1. Na classe de agressividade 1, o cobrimento é de 2 centímetros. Então, nós temos um cobrimento de 2 centímetros. Aí, milímetro, milímetro, centímetro, a gente transforma tudo em centímetro. Nós temos que o D é igual a H, 40 centímetros, menos o cobrimento, 2 centímetros, menos o diâmetro do estribo, meio centímetro, e menos 1 centímetro sobre 2, que é o diâmetro da barra longitudinal. Então, nós temos 3, 40, então o D é 37. Pronto. Muito bem. Um valor muito usado. Muito usado, muito usado. Esse que eu estou apresentando para vocês é muito usado. Então, pronto. Pronto. Então, vamos lá. A equação geral, aí dá para demonstrar, né, que é o equilíbrio entre a resultante do binário, né, as forças RCC, resultante de compressão no concreto, resultante de compressão no aço, e a resultante de tração no aço, RST, RCC e RCS, elas formam duas equações. Quais são? MD, e aí isso daqui eu demonstro nos meus vídeos. Quem quer saber a demonstração, assiste a aula da semana 3, que eu demonstro isso passo a passo. MD é igual a 0,68, que é o produto de 85% do FCD, vezes 0,8 da área do parábola retângulo por retângulo, vezes BW, que é a largura, vezes D ao quadrado, que é a altura útil, vezes o FCD, que é o FCK, dividido por 1,4, vezes a profundidade de linha neutra, vezes o braço de alavanca, 1 menos 0,4 x sobre D, mais a área de aço comprimida, vezes o FYD, que nada mais é que a tensão resistente do aço minorada, vezes D menos D'. Essa é a equação da zona comprimida. E a equação da zona tracionada é igual a MD, que multiplica a área de aço, vezes a resistência do aço à tração minorada, vezes a altura, vezes o bracinho de alavanca, 1 menos 0,4 x sobre D. Essa é a equação da tracionada. Então vejam quantas variáveis eu tenho nessa bagaça. O MD... nesse caso, o MD eu tenho um momento característico, basta eu majorar, eu tenho o MD. Então, vou riscar aqui, cheque. 0,68 é constante, a base eu tenho, a altura eu chutei, pelos aqueles conhecimentos que eu passei para vocês, lógicos, aqui já foi dado, mas né, eu chutei, então você já tem o D ao quadrado. O FCD ou FCK minorado, então você vai usar... para uma viga dessa, você vai usar o concreto 25. Não está compensando hoje você usar o C20, a diferença de preço é miúda demais. Você vai gastar mais de aço para economizar de concreto, não vale a pena. Então você vai, né, pelo bom senso, você vai o FCD. O que faltou aqui?
área de aço comprimida, o FYD, D e D'. Essa área de aço, nesse momento, quando, muita atenção a isso, quando o X sobre D é menor ou igual a 0,45, a gente despreza essa parcela aqui, ó. A gente despreza essa área de aço, por mais que tenha, né? Porque toda viga tem que ter, mesmo na zona comprimida, tem um porta-estribo, né? O mínimo que você pode é 2 ferros em cima e embaixo. Mesmo que na zona comprimida você tenha barras de aço e elas estejam recebendo esforço de compressão, você finge que elas não estão lá e joga tudo para o concreto. E não sou eu para facilitar a vida de vocês que eu estou falando isso, não. Isso está nas apostilas, isso está no software, tá? Então, ó, você desconsidera esse carinha aqui. Então, o que ficou de variável? X sobre D. Você vai alimentar, vai achar a profundidade linha neutra. Achou a profundidade linha neutra, você corre para a equação de baixo de tração. E aí você, de novo, você tem o MD. Agora você tem o X sobre D, você tem o D, a resistência do aço depende do aço, que é o aço Ca50, é o aço carbono, 50 kN por centímetro quadrado de resistência, ou 500 MPa, e o aço Ca60, que é o aço carbono de 60 kN por centímetro quadrado. Escolheu o aço, você põe o aço aqui, quem que sobrou? A área de aço. Então pronto, você armou a viga. Você descobriu quantos vergalhões você precisa naquele ponto, tá? Então a gente descobre vergalhões por ponto. Beleza? E aí é importante a gente dizer, porque eu acho que em lugar nenhum está isso escrito lá. Vocês podem pesquisar, é óbvio, aqui é AD, né? Vocês têm que ter essa autonomia, mas, ó, 3,6, estou falando de diâmetro de vergalhão. 3,6, 4,2, 5 milímetros e 6,3, aço Ca60. O valor aqui, ó, é 60 dividido por 1,15, né? O FYK, ó, FYD é igual a FYK dividido por 1,15, tá? Aí ele transforma em FYD. O FYK, então, antes de dividir por 1,15, do vergalhão de 6,3 até o 3,6 é 60. Daí para frente, 8 milímetros, 10 milímetros, meia polegada, 16 milímetros, 20 milímetros, 1 polegada e 32 milímetros, que são os diâmetros comerciais, todos são o Ca60. Muito bem. Então vamos resolver o problema dessa viga? Vamos lá? Ó, vamos continuar aqui em cima. MD, então, se não estiverem enxergando, dá o grito aí. Vamos fazer o maior momento fletor. Vamos fazer o 60. MD é igual a 60 kN vezes metro, vezes... Isso é MK, né? Ó, vamos lembrar, isso aqui é o momento característico, o que sai do diagrama. Vezes o coeficiente de majoração de esforços do concreto armado no ELU, estado limite útil, 1,4, você sobe 40% nos esforços. Aí, se você fizer isso, a resposta vai sair 1,4 adimensional, a resposta vai sair em kN vezes metro. Mas é muito mais fácil trabalhar com centímetro, moçada, muito mais fácil. Então, o que eu costumo fazer? Eu transformo, multiplico por 100 centímetros por metro, que aí esse metro corta com esse metro, a resposta é dada em kN vezes centímetro. Então, aí, ó, agora eu vou precisar de vocês já, hein? Na hora que a calculadora aqui ficar meio difícil de fazer. 60 vezes 140. 8.400. Aqui tá rolando de fazer no celular. 8.400. Então, o resultado disso aqui é 8.400 kN vezes centímetro. Vamos alimentar. O que mais? A base nós temos FCD. FCD, eu falei para vocês, vamos trabalhar com o mais comum. O 25 MPa, gente, atente-se, hein? Para transformar de MPa, megapascais,
para quilonewton por centímetro quadrado, porque megapascais é 10 à sexta, newton por metro quadrado. Eu não estou trabalhando com unidade de metro, estou trabalhando com unidade de centímetro e não estou trabalhando com unidade de força em newtons, estou trabalhando em quilonewtons. Então vamos transformar de MPa para quilonewton por centímetro quadrado. Obviamente, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, basta dividir por 10. Então, concreto, 25 MPa é igual a 2,5 quilonewton por centímetro quadrado. E como é que transforma de FCK para FCD? Basta dividir por 1,4. O mesmo coeficiente que majora o esforço, minora a resistência. 2,5 dividido por 1,4. 1,79. 1,785, 1,79. Quilonewton por centímetro quadrado. Que mais? X sobre D nós vamos achar pronto. Então, já eu escrevo de novo a equação. Então, vamos lá. Vou substituir nesse mesmo lugar aqui. Tan, tan, tan. 8.400 quilonewton vezes centímetro é igual a 0,68, é constante, sem unidade, vezes a base, 14 centímetros, vezes a altura útil, 37 centímetros ao quadrado, vezes o FCD, que é 1,79 quilonewton por centímetro quadrado, vezes x sobre d, vezes 1 menos 0,4 x sobre d. Ó, vou pegar esse cara, vou multiplicar isso tudo, vou passar dividindo, vou fazer a distributiva, x sobre d vezes 1 é x sobre d vezes menos 0,4, menos 0,4, x sobre d quadrado. Então, a análise dimensional, vamos ver? Ó, esse centímetro quadrado aqui, ó, está no denominador, aqui está no numerador, cortou esse com esse. Sobrou quilonewton vezes centímetro. Aqui é quilonewton vezes centímetro. Como eu vou multiplicar isso e passar dividindo, quilonewton vezes centímetro dividido por quilonewton vezes centímetro saiu adimensional. Então não tem unidade nesse negócio. Então fica meio assim, ó. Aí, vamos ver se vai dar certo aqui. Vai ficar assim, 8.400 dividido por, abre parênteses, 0,68 vezes, aí ó, celular não foi feito para usar calculadora, 0,68 vezes 14 vezes 37 vezes 37 de novo, vezes 1,79, fecha parênteses, igual 0,36 na pinta, na ripa da chulipa. 0,36. Então, ficou assim, ó. 0,36 sem dimensão é igual a menos 0,4 x sobre d ao quadrado mais x sobre d. Passou para cá, igualou a zero, eu já tenho lá, ó, A menos 0,4, Bhaskara, né? B, 1, C menos, né? Passou para cá, ficou negativo, menos 0,36. X sobre D é igual a menos B, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4, que multiplica A, menos 0,4, que multiplica C, menos 0,36. O resultado disso dividido por 2 vezes, menos 0,4. Ó, gente, vai cair para cá, vocês estão enxergando? Então, vai cair aqui. Vamos lá, quem puder aí, vai batendo na calculadora, vai me ajudando aí, que eu estou no celular, gente. Isso aqui é meio primário. 1 menos, porque 1 quadrado é 1, 4 vezes, isso aqui vai dar negativo, positivo, negativo, então menos 4 vezes 0,4
vezes 0,36. 0,424. Raiz de 0,424. 0,65. 0,65. Então, aqui dá 0,65. Deixa eu colocar a colinha aqui. Gente, me corrija, por favor, hein? Aula ao vivo, hein? 0,65. Então, fica assim, menos 1, vamos usar o positivo. Menos 1 mais 0,65 dá menos 0,35. Menos 0,35 dividido por menos 0,8 vai dar positivo. Então, fica assim, ó. 0,35 negativo dividido por menos 0,8. Então, vai dar positivo, dividido por 0,8. 0,44. Beirou 0,45, hein? X sobre D, linha igual a 0,44. Beirou. Aí eu pergunto para vocês, pode dimensionar assim? Pode, tá ok. Quando você... Não é que não pode dimensionar acima de 0,45. Aí você tem que usar armadura dupla. Você tem que usar um recurso para manter ela em 0,45. Não vou me alongar nisso. Mas quando deu menor do que 0,45, você fala, ok. Ok. Então, armadura simples. Sabe aquele macete que eu falei, a continuação? A armadura comprimida vezes a resistência da armadura comprimida vezes D menos D'? Aquilo lá, a gente pode chamar de zero. Se desse maior que 0,45, a gente tinha que voltar naquela equação e falar, não senhor, não pode chamar de zero. Então, beleza. Lembra que eu falei no começo? Para esse caso aqui, ó, então para 14 por 40, 60 é quase o limite de resistência. Eu falei 80, isso é professor aposentado de calculista, né? Faz tempo que eu não... Apesar que eu fiz um projeto tem pouco tempo, mas... de tanto automatizar, então 60 é quase o limite da viga de 40. Se eu não errei nenhum cálculo. Quem está me ajudando? Wagner, você usou a calculadora? Alguém usou a calculadora aí? Tá certo? Eu usei um software aqui da internet. Eu fiz errado. Eu considerei o 0,4 positivo. Aí dá o número 0,44. Mas se eu usar o 0,4, o A, né? 0,4 positivo, aí tá dando menos 0,32. Tá dando quanto? 0,32 negativo. Aí não pode negativo. Aí, o positivo dá 2,82. Aí dá muito, né? Tá muito também. Esse valor tem que ser entre 0 e 1 positivo. Se a gente fizer, a gente fez com positivo, né? Menos 1 com menos 0,65, menos 0,65, dividido por menos 0,8, vai dar positivo, os dois casos. Só que, fazendo a conta de padaria, 1,6 dividido por 0,8 é 2. Ia dar um valor de 2,0 qualquer coisa. Então, joga fora e usa esse cara de cá. Então... pau na máquina, porque os colegas já me disseram que está certo, perfeito. Já me deram o alvará para eu continuar. Então, guardou o zero, se vocês quiserem printar, a aula está sendo gravada, depois vocês printam. Guardou o 0,44. Vamos para a área de aço. Sabe aquela fórmula que eu escrevi? MD igual a S, FYD, D, o bracinho de alavanca? Depois a área de aço. Vou falar assim, a área de aço é igual a MD dividido por D, FYD, 1 menos 0,4 x sobre D. Então, a área de aço é igual a 8.400 kN vezes centímetro, dividido por D, 37 centímetros, vezes FYD, 50 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,15. Ah, por que você está fazendo com 50? Eu não falei que aqui era 10 milímetros? 10 milímetros está no rol dos 50. E como bateu lá perto do 0,44, isso implica em dizer que talvez o chute do 10 milímetros eu viajei nele, hein? Tinha que ser 16 milímetros. 50 dividido por 1,15 vezes o bracinho de alavanca, 1 menos 0,4 x. X sobre D não, nós temos já 0,4 vezes 0,44. Então vamos lá, me ajudem aí, vamos fazer.
Vamos fazer. 8.400 dividido por, abre parênteses, 37 vezes... é muito parênteses. Abre parênteses, 50 dividido por 1,15, fecha parênteses, vezes. Abre parênteses, 1 menos 0,4 vezes 0,44, fecha 1, fecha 2. Igual. Não, eu fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada aqui. Deu 633, jamais. 8.400 dividido por, abre parênteses, tá vendo a dificuldade? 37 vezes, abre parênteses, 50 dividido por 1,15, fecha parênteses de novo, vezes, abre outro parênteses, 1 menos 0,4 vezes 0,44, fecha parênteses de novo. Agora melhorou. 6,34. Agora está razoável. 6,34 centímetros quadrados. 6,34 centímetros quadrados é a área de aço necessária. 6,34 para resolver exercício está aí, está dado. Agora na vida real você precisa escolher o número de vergalhões e de barras, né? Aí depois vocês pesquisem aí, cada uma das barras tem um diâmetro, tem uma área de aço, né? E aí eu vou falar rapidamente, por exemplo, a barra de 5 tem 0,20 centímetro quadrado, a de 6,3031, a de 8 milímetros tem meio, a de 10 milímetros tem 0,78, a de meia tem 1,27, a de 16 tem 2, a de 20 milímetros tem 3,14, a de 25 tem 4,02 e a de 32 tem 8 ponto alguma coisa. Então, aqui eu vou fazer um arranjo, vou falar que dá para trabalhar com 2 ferros de 10 para ser porta-estribo, para correr direto, porque o momento negativo é só naquele ponto, então não vou correr direto esse tanto de barra. 2 ferros de 10, 2 ferros de 10, então é 6,34 menos 2 vezes, a área dele é 0,78, sobrou 4,78. Se eu dividir isso por 2, dá 2,39. Aí eu tenho que trabalhar com, não dá o ferro de 16, então dividido por 3, vezes 2, dividido por 3, 1,59. Vai dar mais... vamos fazer 3 ferros diferentes. 2 ferros de 16. Então vamos lá, de novo. 6,34 menos 2 vezes 0,78 menos 2 vezes 2, 0,78. Mais um ferro de 10, então 3 ferros de 10. 3 ferros de 10. Mais 2 ferros de 16. Pode somar que vai dar essa área de aço. Professor, não dá para escrever essa conta que você fez aí, não, porque eu não entendi, não. O que você fez? A conta que eu fiz? Isso. A área de aço do ferro de 10 milímetros, a seção transversal, tem 0,78 centímetros quadrados. A área de aço do ferro de 16 tem 2 centímetros quadrados. Eu fiz 3 vezes 0,78 mais 2 vezes 2. Foi maior do que 0,34. Só que eu fiz ao contrário, né? Entendeu? Ok. Existe uma maneira universal de fazer? Não, não existe, tá? Não existe maneira universal. É o bom senso. Como o momento é pequeno, o espaço dele, você não vai trabalhar com só ferro de 20 milímetros, porque senão você vai ter que correr a viga inteira com ferro e você precisa dele aqui, ó. Na verdade, você precisa disso tudo só no pico.
daqui para cá você já pode ir diminuindo à medida que o diagrama vai diminuindo. Ô Wagner, não tá dando 0,44? Olha que dá, hein? Nem no IA que eu joguei não tá dando, não. Deu 0,32, menos 0,32 e tá dando 2,82. Não pode. Então, aí se eu fizer o Bhaskara com 0,4 positivo, aí dá o número que você falou aí, 0,4... Você quer ver um negócio? Resolver equação... Pronto. De segundo grau. Vou jogar num site aqui, Matemática Brasil Escola, como calcular, tipo... Não, online. Deixa eu colocar aqui online. Calculadora de equação de matemática.pt. Vamos lá, vamos ver se esse site é bom. Aí começa os pop-up. Então vamos lá, encontrar os zeros das raízes. Vamos lá, o A é menos 0,4, o B é 1, o C era... Quanto que era o C? 0,36. 36? 0,36. Aqui está dando 0,32 negativo e 2,82. Pois é, eu joguei tanto Mas era 0,36 mesmo? É o 0,36 mesmo que você falou lá, calculou. Então, peraí que a gente faz de novo aqui, deixa eu achar onde está o erro. Porque aquilo lá estava bem calculadinho, ué. 8.400 dividido por, abre parênteses, 0,68 vezes 14 vezes 37 vezes 37 vezes 1,79. 0,36. Ué, que onda ruim que é essa? Que onda ruim que é essa? O que você fez? Você pegou 8.400. Ah, peraí. Dividido por 0,68. Se quiser efetuar a cálculo, não, ela fez errado aqui, peraí. Só um segundo. Deixa eu achar outro site aqui que aceita casa decimal. Tem que ser... Vamos lá. É menos... O A é menos 0,4, então 0,4 é menos 4 décimos. Tem que colocar em forma de fração. Menos 4 décimos. O B é 1, então é 1 sobre 1. E o C é menos 0,36, então menos 0,36 é menos 36 dividido por 100. Agora deu. No site deu 0,436 e 2,06. Bateu, viu? Põe lá, calculadora online de equação de segundo grau. E aí ela vai pedir para você colocar em fração. Essas calculadoras não aceitam 0, aí 0,4 eu coloquei menos 4 décimos. 1 eu coloquei 1 sobre 1. E o 0,36 eu coloquei menos 36 sobre 100. Bateu. Então é isso mesmo. Fechou? Agora eu quero ensinar um facilitador para vocês. A aula está acabando, mas eu preciso ensinar um facilitador para vocês. Professor, depois que você fez isso aí, eu tô adorando o Marcos e o... Você tá o quê? Adorando o método de Marcos e de Baresi. Tá mais fácil, né? Não, tá doido. Uma dúvida que eu tenho, professor, é porque eu fiz concreto armado 1. Eu estou agora, teoricamente, fazendo 2, mas parece que é o unificou. Então eu estou fazendo tudo de novo, mesma coisa. Tá fazendo de novo, juntou o 1 e o 2, Jorge. Mas então, aí eu tô olhando a mesma coisa que eu fiz no período passado. Não é, ué. Juntou as matérias. Olha, então, mas é estranho.
Estranho, eu sei. Olha isso aqui. Agora eu vi você fazendo assim, o Varese fazendo usar por Marcos ou Varese, faz mais. Vamos lá, ó. Olha isso daqui. Vou pegar aquela equação principal da compressão e vou fazer isso, ó. MD 0,60. Vou passar, ela estava igualando, ó, vou escrever aqui, vai. MD 0,68 BW D quadrado FCD x sobre D 1 menos 0,4 x sobre D. Vamos pegar isso daqui tudo, vamos deixar base e vamos pegar base, ó, vou deixar de cá BW e D quadrado, então multiplicando, o resto tá tudo multiplicando, eu vou jogar para cá dividindo, eu vou pegar esse momento que está aqui e vou jogar ele para cá. Então, quando eu pego esse número aqui, obviamente eu falando de matemática para vocês, mas assim, está escondido, mas tem um ali na frente, né? Então, na hora que eu jogo esse cara para cá dividindo, fica 1 igual a isso tudo dividido por MD. Aí eu vou pegar esse resto e vou jogar lá para o 1. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. BW D quadrado dividido por MD é igual a 1 dividido por 0,68 vezes FCD vezes x sobre D vezes 1 menos 0,4 x sobre D. Você sabe o que o professor Libânio Pinheiro e sua turma da USP fez? Pegou essa equação aqui e começou de 1 centésimo e 1 centésimo, substituiu o x sobre D. Tem Excel, né, gente? É facinho. Pega essa equação e joga no Excel e puxa. Aí o que eles fizeram? Fizeram isso para o concreto 20, pegou aqui, travou com concreto 20 MPa, que é 2 dividido por 1,4, na verdade, né? E veio 0,01, 0,02, 0,03, puxou no Excel. Pá. Aí trabalhos aqui por 25, trabalhos aqui por 30, trabalhos aqui por 35 MPa e trabalhos aqui por 40 MPa. E puxaram o resto. O que aconteceu? Você tem uma tabelada desses valores aqui. Então basta, para resolver o exercício, fazer isso daqui, ó. E ele chamou isso de coeficiente concreto, KC. Então a mesma maneira de resolver é igual a KC, a gente pode fazer KC igual a BW, 14 centímetros vezes 37 centímetros elevado ao quadrado, dividido por MD, que eu já esqueci quanto que é, 8.400, né? 8.400 kN vezes centímetro. Ó, 14,37 quadrado. Agora eu vou precisar, lembra que eu falei para vocês olharem a tabela do KC e do KS? Eu vou dividir a tela aqui, vai dar certo. 14 vezes 37 vezes 37 dividido por 8.400 dá 2,28, aproximadamente 2,3 centímetro quadrado, ó, corta esse centímetro por centímetro, por quilonewton. Dá uma olhada na tela que eu vou dividir aqui do outro computador. Cadê vocês? Aqui. Deixa eu ver se vai me permitir aqui dividir a tela. Tela cheia, ok, compartilha. Pronto, vocês estão me vendo agora. Olha isso aqui. Vamos lá no concreto C25, a gente não tinha escolhido C25? Olha, vai no concreto C25, deixa eu dar um zoom. Vai no concreto C25 e desce nessa coluna, essa é a coluna do KC, desce procurando o valor 2,3. 0,28. 2,3. Olha isso aqui, ó. Olha a linha neutra de 0,44. X sobre D, você já tira o X sobre D igual a 0,44. E aí você vai vir aqui na frente e vai pegar o valor do KS, que eu já vou demonstrar ele. 0,28, 0,028. Isso, o aço é CA50, você vai descer aqui na coluninha e vai na coluna do aço CA50, 0,028. Então, o KS é igual a 0,028 centímetros quadrados por quilonewton. Aí, daquela equação da área de aço, se você pegar o seguinte, ó, área de aço é igual
MD dividido por D, FYD vezes o bracinho de alavanca, 1 menos 0,4 x sobre D. Tal. É só você separar MD sobre D vezes, vou separar 1 sobre FYD vezes 1 menos 0,4 x sobre D. Esse valor aqui, ó, foi chamado de KS. É isso, ó. Então quer dizer que a área de aço nada mais é do que o KS, 0,028 centímetros quadrados por quilonewton, vezes o MD, que é 8.600 ou 8.400? Já me confundi. Quanto era MD? 8.400. 8.400. Vezes 8.400 quilonewton vezes centímetro, dividido por D, que é 37 centímetros. Ó, esse centímetro cortou com esse centímetro, esse quilonewton cortou com esse quilonewton, sobrou centímetro quadrado. E aí, se você fizer isso, vai dar um resultado muito aproximado. 0,0010 só, 28 vezes 8.400 dividido por 37, 6,36. Ô Cleber, depois se você puder filmar aí o que você está escrevendo, a gente não tá. Bom, eu não estou vendo, não. Aqui não apresentou? O que você escreveu agora, eu não. Então deixa eu interromper o compartilhamento. E agora? Agora, sim, AS igual a 0,028 e tal. Isso aqui, ó. AS igual 0,028 centímetro quadrado por quilonewton vezes 8.400 quilonewton vezes centímetro dividido por 37 centímetros. Centímetro vai embora com centímetro, quilonewton vai embora com quilonewton, sobra centímetro quadrado, 6. Eu tô dando no celular. 6,36. Quanto tinha dado na outra forma? Também 6,36? 6,34. Diferença de 2 centésimos. Muito mais fácil desse jeito. Muito mais rápido, muito mais fácil. Mas vocês têm que entender de onde vêm as coisas, né? Não. Pessoal, 8h50 nós já estouramos em 11 minutos o nosso momento de aula. Eu tenho que ir para o presencial, mas em 5 minutos eu fico com vocês. Alguma dúvida? Professor, eu tenho a dúvida daquele exercício que eu te falei, que é a mesma coisa disso aí, que é calcular a área de aço. É para calcular a área de aço? Fala mais alto, Jorge, para nós, por favor. Pode falar. Isso, é para calcular a área de aço. Certo. Qual que é a dúvida? Eu posso mostrar o exercício aí? Pode. Divide e compartilha sua tela conosco. Tem um quadradinho com a setinha para cima. Sim, é que eu mexo no teaser. Compartilhar a tela cheia? Isso, compartilha a tela cheia. Compartilhando aí? Aí eu vou... Isso, compartilhando. Pode colocar lá no exercício. Tá aparecendo aí a... Tá, eu só preciso que você dê zoom. Aí, garotinho. Certo. Então, aí ele deu a laje aqui. Aí nessa laje ele tem um desenho L1, ele quer L1. Ele já deu o Q, né, que foi 7,5. Certo. Já deu os valores lá de espessura, 10 centímetros. Certo. Altura 10, ele já deu o D', então é só diminuir 10 por 2,5, que eu acho 7,5. Certo. Então eu fiz todo esse cálculo aqui, ó, e aqui a L1, ela me leva para... Ela é engastada aqui, a L1 com a L2 e L3. Então ela... 43. Tem que fazer aí a compatibilização de momento fletor. Isso. Eu fiz isso tudo. Aí eu peguei aqui, ó, eu usei a tabela, que aí ele me fala que ela é engastada na 2B. Certo? Certo. Eu usei a tabela, peguei o 2B, aí fiz aqui ó, o lambda, dividi 6,9 por 3,8, deu 1,82. Certo. Aí achei os momentos fletores aqui, ó.
Peguei lá na tabela o momento fletor de 1,82. Peguei 1,82, até marquei aqui no exercício, 5,81, 11,94, 1,67 e 1,85. Aí joguei eles aqui, ó, 5,81, 11,94 e 1,67. Certo. O exercício queria o positivo, então eu peguei o positivo aqui, multipliquei ele, aí já achei o valor aqui que eu fiz aqui, eu coloquei igual você fez na aula sua, eu peguei o que era tudo comum, joguei no valor e multipliquei pelo MX. Aí deu 6,29. Certo. Aí peguei o 6,29 e do KS para achar o AS. Peraí, cortou tudo. Você pegou 6,29 e fez o quê? Aí eu peguei o 6,29 e joguei na fórmula do KC e achei o KS. Não, mas o 6,29 é o quê? É o 5,81, do momento positivo e multipliquei pela o Q vezes o LX. 1,4? Você majorou o momento por 1,4 em que hora que você majorou ele? Aqui multipliquei, quer ver? Ó, aqui eu multipliquei ele por 1,4. Ah, eu multipliquei. Eu acho que aqui eu esqueci de multiplicar. Não, aqui, ó, multipliquei MD. Multipliquei por 1,4. Certo. Aí, beleza. Quando eu cheguei aqui e joguei no KC, eu achei 6,38. Eu peguei o valor, dividi, usei a fórmula e joguei no valor. Aí deu na tabela 0,24. Quanto você usou para a base? A base eu usei 100. 100, tá certo. Aí eu peguei aqui, eu joguei aqui em cima, já coloquei o 100 BW aqui. Aí eu peguei da fórmula. Deixa eu aproveitar a sua fala. Pessoal, para calcular laje, é a mesma coisa que calcular viga, só que a largura da laje é 100, tá? Pronto, pode continuar. Aí beleza, aí na hora que eu cheguei aqui, eu joguei aí eu achei a área de aço 2,82, que eu peguei o 0,24, que é o 6,38, eu joguei aqui na tabela, eu usei do 7,2 o 0,024. Aí achei 2,82, que ele só queria a área de aço positiva do X. Certo. Só que aí o 2,88, na hora que eu pego no AVA lá para ver, ele tem essas opções aqui, 4,52, 1,50, 3,04, 0,90 e 5,78. Você fez a área de aço mínima? Não. Faz aí, qual que é a espessura da laje? A espessura da laje é 10 centímetros. Então, faz aí, é 1,5 que vai dar 0,015. Não, desculpa, 0,15 vezes 10. Vai dar 1,5. Essa era a área de aço mínima. A área de aço calculada é maior do que a mínima, então passou. Então, me manda lá no AVA, eu estou meio atrasadão para responder, mas me manda lá no AVA que eu olho para você. Aí o processo é esse mesmo. Então, eu fiz no Excel porque fica mais fácil de eu mudar, mas aí eu falei, vou ver com o professor, porque a minha dúvida era essa, eu tinha feito certo e o que estava acontecendo. Aparentemente aí, Jorge, tá certo, os passos são esses. Só que eu tenho que olhar, às vezes tem a compatibilização, ficou alguma coisa errada, aí se ficou errado, o lambda ficou errado, eu tenho que fazer também. É bom você mas ele aqui não, eu sei, mas ele não pergunta a compatibilização, que ele só pega a laje 1, né? Tá, mas para você achar o momento fletor positivo da G1, você tem que compatibilizar ela primeiro, ué. Lembra? O reflexo, a compatibilização dos momentos negativos implicam no momento positivo. Então eu vou fazer isso, eu vou compatibilizar K2 e K3 e ver se muda esse valor. Compatibiliza L1 com L2, L1 com L3, pega o momento fletor compatibilizado negativo e acrescenta metade dele no momento fletor positivo. Aí talvez seja aí o seu erro. Beleza. Ok, obrigado. Mas se quiser me mandar e ter um pouquinho de paciência, eu estou gastando aí 3 a 4 dias para responder. Eu mandei até no Excel. Desse então, jeito aí. Tem um pouquinho de paciência que eu vou chegar no você. Eu vou indo dos mais antigos. Não, tranquilo, tem até o dia 6. O negócio é que a gente eu fiquei doido porque a gente está fazendo conta, fazendo tudo. Não, você está curioso, quer saber onde está errado, tá certinho, você é estudante, você quer saber. Pessoal, deixa eu me despedir de vocês, tem 2 minutos para eu cruzar o bloco e chegar lá no bloco Z, eu estou no bloco K, então olha a ordem alfabética do negócio. Muito obrigado a vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero mesmo que tenha sido proveitosa
E daqui 15 dias nos encontramos de novo. Daqui 15 dias eu vou me programar para falar um pouco menos e sobrar mais tempo, tá? Então tragam aí as demandas, eu vou inverter, eu vou no começo da aula perguntar as demandas, que aí mais ou menos eu jogo por cima, porque para a próxima aula já vai ter armadura dupla, cisalhamento, laje e viga T. Tem coisa pra caramba, coisa pra caramba. Abraço para todos, deixa eu encerrar a gravação. Tá, a gravação encerra do lado de cá. Parará, parará, parará. Gerenciar a gravação. Parar a gravação.